Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Espero que tenham tido uma boa semana. Semana de Natal, hein? Boa noite, Carlinha. Boa noite, Ana. Boa noite, Sônia. Dando continuidade, então, às nossas músicas natalinas. Boa noite, Cá. Vou preparar mais uma para a gente fazer a preparação dessa noite. Vou preparar? Não, eu preparei. E aí a gente dá início ao nosso evangelho, tá bom? Vou botar aqui o som. Deixa eu ver aqui o vento. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na lava Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é o teu coração, que quisestes nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores seus anjos no céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores seus anjos no céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz,
eternamente feliz. E assim vamos iniciar a nossa noite feliz com o nosso Evangelho de hoje. Então convido a todos para que fechem os seus olhos, podemos estar numa posição confortável e nesse momento possamos nos conectar com a espiritualidade presente, sentindo a harmonia, a boa vibração, a boa sintonia dos nossos irmãos espirituais. E desde já damos as mãos aos nossos mentores, queridos amigos, que nos acompanham desde longa data, nos sustentam, nos inspiram, principalmente nos momentos de dificuldade. São nossos verdadeiros amigos. Às vezes nos esquecemos deles, mas estão sempre lá. Vamos sentindo a presença dos irmãos do Espírita Soul, que nos conectam, nos unem ao longo da semana, nos reforçam os aprendizados que são absorvidos durante o Evangelho, as situações ao qual podemos desenvolver o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Nos ligamos também aos mentores da nossa casa, amigos que nos mantêm em sustentação, em equilíbrio, nesse ambiente que é nossa primeira prova, nosso primeiro ambiente de trabalho, de desenvolvimento, evolução espiritual, moral. E com todos esses amigos de mãos dadas, vamos abrindo as portas da nossa casa, vamos dando boas-vindas aos espíritos responsáveis pela limpeza, pela proteção e pela higienização dos nossos lares. Vamos vendo entrar pela porta da frente os índios e Itapurãs, os Proletados, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto, as equipes dos samaritanos, todos esses irmãos possam, higienizando todos os ambientes, passando por sala, cozinha, quartos, banheiro, retirando formas pensamentos, miasmas, todo e qualquer tipo de negatividade queimando com suas ervas, seus incensos. Vamos vendo nossa casa toda iluminada e nos conectando ao irmão Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados guardando a porta da nossa casa. Que essa proteção possa se valer ao longo dessa semana. Que apenas o que for autorizado pelo Pai possa permanecer aqui. E de fora do nosso lar, nós vemos ele envolvido em uma cúpula, o seu alto um farol luminoso, uma bandeira branca hasteada. E a espiritualidade pode visualizar que em nossos ambientes está sendo realizado um Evangelho no lar. Possa se fazer presentes com os irmãos necessitados do Evangelho de Jesus, assim como nós. Saudamos o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e todas as fraternidades do espaço, assim como os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, que de mãos dadas se unem a nós e ao Cristo, conectados no Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que é pura luz, puro caminho de felicidade, possamos colocá-lo em nossos corações, vivenciá-los conforme as nossas necessidades, as nossas limitações. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar.
pelas oportunidades e também pelas dificuldades. Que possamos extrair um maior e melhor aprendizado. E que possamos ter uma noite abençoada no dia de hoje. E do fundo do coração, dizemos a Ti, Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Assim seja. Damos por iniciado o Evangelho desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, sejam todos bem-vindos. Quem acompanha aqui o nosso Evangelho está vendo que ele está ficando fininho, está chegando no final, estamos indo para o último terço, praticamente. A gente, praticamente nesses capítulos, sempre observou coisas a trabalhar em nós, né, para a gente perceber as nossas dificuldades e tudo mais. E a partir de agora é um caminho mais íngreme, né? É uma subida, não que seja mais difícil, mas ele fala mais sobre o espírito perfeito, né? O que nós devemos almejar, como que nós devemos proceder. Então coloca um pouco de lado as nossas dificuldades, que a gente deveria já estar percebendo, já deveria estar enxergando, e agora nós vamos trabalhar as virtudes. E a gente começa lá no capítulo 17, sede perfeitos, nos caracteres da perfeição, que é o que a gente começa no dia de hoje. Então, vou fazer a leitura e a gente vai fazendo a compreensão conforme vai passando aqui as frases. Então começa assim no item 1. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O que Jesus está querendo dizer aqui? Então, lá na frente a gente vai ver que é uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus. Jesus parece que pede algo muito difícil para a gente, né? Fazei o bem àqueles que nos têm ódio, fazer o bem àqueles que nos caluniam, nos perseguem. Como que a gente, na situação que a gente vive hoje, consegue facilmente reagir bem diante ao mal? Diante de uma injustiça, diante da exposição das nossas falhas, dos nossos defeitos, diante daquelas coisas que nos causam dor. Então é disso que nós vamos tratar. Para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vira chuva sobre justos e injustos. Então, Jesus lembra que nas leis de Deus não existe injustiças. Por quê? Porque dentro dos caracteres de Deus, um deles é ser justo. Então, se a gente for buscar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ele vai trazer quem? Jesus. E antes disso, no início desse capítulo, que tem lá os conhecimentos, os caracteres dessa lei natural, a pergunta 614 ele diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus, essa lei natural. Ela é única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve ser feito ou deixar de fazer. E quando a gente se afasta dessa lei, dessas leis, né, nós somos infelizes, né? Nós trilhamos tristes caminhos. E Kardec pergunta se a lei é eterna. E os Espíritos reforçam, essa lei é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, quem traz essas leis, quem esclarece mais é Jesus, através do seu Evangelho,
E aí ele traz ainda no item 625, né, na pergunta 625, um complemento. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. É o exemplo, é a referência. Deus o fez como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou, a doutrina de Jesus, a doutrina de amor, é a mais expressão pura da lei de Deus. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava, o Espírito de Deus amparava, o Espírito de Deus carregava Jesus. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma. Então, o Cristo vem justamente para botar meio que ordem naquelas leis trazidas ainda por Moisés, que já estavam um pouco desregradas, né, bagunçadas. Então Jesus acaba revelando todo o amparo de Deus e trazendo um novo norte, deixando até algumas coisas de forma subliminar, de uma forma meio que oculta, que depois o próprio Espiritismo o traria. Então, a gente entende o quê? Que não existem, então, essas injustiças nas leis de Deus. Né? Faz parte dessa perfeição dele. E, assim como está no Evangelho, o sol e a chuva vêm para todos, a felicidade, a infelicidade, todos têm a mesma oportunidade. Né? Para os bons, para os maus, para os ricos, para os pobres. Hoje nós somos bons? Podemos ser. Ontem nós fomos o quê? Fomos maus. Não sei. Provavelmente estamos expiando alguma situação que nos foi necessário, né, para esta encarnação, né, buscando alguma prova, aliás, para que nós estejamos corrigindo as nossas falhas. Então, se temos algumas dificuldades, é porque no passado não foi tudo só flores, não foram só maravilhas. Então, estamos vivenciando exatamente a necessidade que nós temos para essa evolução. Continuando aqui, porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Então, Jesus faz umas comparações através dos publicanos, que eram os cobradores de impostos, através dos gentios, que eram aqueles pagãos, sem religiões, por vezes, o merecimento, né, de amar apenas aqueles que nós amamos é muito fácil, né? A gente só ter tratar bem a quem nos tratar bem. É muito tranquilo, a gente não passa nenhuma dificuldade. Então, essa perfeição que nós buscamos, ela só é atingida mesmo, para valer, quando os nossos corações se veem livres, né? Despojados, libertos de qualquer mácula que a gente tenha, de ódio, de rancor, de ressentimentos ruins para com os nossos semelhantes. E é exatamente o que Jesus traz aqui. Então, é para isso que nós temos essas divergências de relacionamentos. Senão seriam só maravilhas. Os nossos inimigos são colocados por Deus ao nosso lado, às vezes até dentro da nossa própria casa, a fim de que nós sejamos advertidos, sejamos lembrados das nossas fraquezas. E não é fraqueza física, é das nossas fraquezas mentais, das nossas fraquezas emocionais, das nossas fraquezas emocionais, espirituais. Amigos nossos não iriam expor esse tipo de fraqueza, né? Os nossos amigos, nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos querem bem, que nós temos maior afinidade, elas vão passar um pano, né? Elas vão, por vezes, fazer vistas grossas. Que mãe que consegue ver os defeitos de um filho, né? As mães têm dificuldade, os pais têm dificuldade de
de ver os erros e as falhas dos filhos. É mais fácil acobertá-los, né? Tratá-los com todo carinho, com todo amor. Então, Deus, como Pai, Ele nos coloca situações justamente para que nós estejamos bem para a nossa vida futura, e não só para essa vida. Às vezes a gente esconde alguma coisa, né, dos nossos filhos, faz essas vistas grossas em relação aos comportamentos dos nossos filhos, mas a gente está, às vezes, escondendo um problema maior que lá na frente não vai ter um pai ou uma mãe para poder dar um suporte, né? Então Deus, como um pai sincero, acaba já oferecendo essas oportunidades, esses obstáculos nas nossas caminhadas, justamente para que nós tenhamos esses instrumentos de aperfeiçoamento. Aí encerra lá, né? Sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito, no Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Então, item 2. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta, se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto ao seu próprio Criador. Ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Ser perfeito como Deus parece até muito subjetivo, porque se a gente imagina que Deus não erra, como que nós, seres falhos, seres mortais, né, imperfeitos demais, como é que nós vamos conseguir alcançar essa magnitude divina? Então, se é difícil para nós, imagine para os judeus naquela época, para os hebreus na época do Cristo, né, criaturas mais instintivas, com um coração mais bruto. Então nós ainda somos seres pequenos, somos seres que ainda não temos como atingir essa magnitude do Pai Celestial. Então nós precisamos entender através das ferramentas, através de Jesus, como essa referência, que nós precisamos chegar a esse estado, que nós precisamos atingir esse patamar de excelência sem acharmos que nós somos deuses. Vós sois deuses, como disse Jesus, mas não como Deus exatamente, né? Nós temos todo o potencial, nós temos toda a capacidade evolutiva, mas hoje nós somos criaturas inferiores, espíritos em evolução. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é o quê? A caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, o que nos faz chegar a essa divindade? O que nos aproxima a Deus? A essa perfeição que nós buscamos? Além de Jesus, é claro, né? A caridade, a virtude da caridade. Quando nós falamos da virtude da caridade, a gente tem que entender que a virtude da caridade significa amar as pessoas, independente de quem elas sejam. Caridade é respeitar as pessoas, independente de quem elas sejam. Caridade é não destratar as pessoas, independente do que elas tenham feito por nós. Então, isso é caridade. Não estou falando de dar pão, não estou falando de dar matéria, de dar esmola. Essa é a caridade que nos aproxima a Deus. Porque nós vamos fazer isso com quem nós conhecemos, com quem nós não conhecemos, nós vamos fazer com quem nos trata bem, nós vamos fazer isso com quem nos distrata. E esse guia, como está lá na prática, é Jesus como
o Livro dos Espíritos nos ensina. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. Pensem nos defeitos que vocês têm. Pensem nas dificuldades que vocês têm. Naquilo que vocês têm mais dificuldade para conseguir trabalhar. Ou também naquelas que vocês já estejam trabalhando, essas dificuldades. Como que esses efeitos, quais são os efeitos que esses defeitos causam na vida de vocês? O que eles impedem no lado caridoso? Como eles mexem no lado caridoso? Vou dar um exemplo. Eu posso ser bondoso, né, com as pessoas. Posso ter um coração bom, né? Se alguém fala assim, como que é o Rafael? E alguém vai falar assim, ele é bondoso. Mas, se eu sou colocado numa situação onde eu tenho os meus erros expostos, onde o meu ego ele seja mostrado que tenha erros, né? E aí ele fica ferido, meu orgulho fica ferido, a minha vaidade ela é tocada, instintivamente eu vou me defender. E como que eu vou fazer isso? De uma forma não pensada, não calculada, e isso vai trazer resultados grosseiros. Então eu posso ser uma pessoa boa. A hora que eu sou provocado, eu vou responder com rispidez, eu vou responder com grosseria. Por que que eu não vou trabalhar a bondade nessa resposta? Porque alguma coisa me tocou, machucou. E eu não gosto, nós não gostamos, de ter os nossos defeitos expostos, as nossas falhas. Dependendo das pessoas onde a gente está, se a gente está num grupo aqui de confiança, tudo bem, não vejo problema falar de um defeito, né? Agora, se a gente está entre pessoas que podem usar isso como arma, pessoas que a gente vê como não muito caras, a gente vai achar que vai estar dando arma para o inimigo. E isso toca a gente. E isso mexe com a gente. Então, o que a gente acontece? Acaba respondendo de forma instintiva. E a resposta instintiva nem sempre vai ser, ou na maioria das vezes, ela não vai ser essa bondosa. Pô, mas eu não era bondoso? A gente acha que a gente é algumas características positivas. Então, aqui a gente tem lá, né, a benevolência, ser bom, a indulgência, perdoar os erros dos outros, o sacrifício, que é aquela dedicação sem cobrança, sabendo que a gente vai estar colocando em risco várias coisas para nós mesmos, mas vai estar beneficiando outras pessoas. E também o devotamento, que é a entrega. Então, quando a gente coloca essas características, filhas da caridade, de novo, para o próximo, para as pessoas que nós conhecemos, para quem nós não conhecemos, para os que gostam, para os que não gostam de nós estaremos atingindo mais, alcançando mais os objetivos de evolução moral que nós buscamos. Então, a gente, nessas situações, tem que tomar cuidado e prestar atenção nas nossas atitudes. Não sei se vocês também agem dessa forma, quiserem colocar experiências de vocês, se vocês quiserem colocar situações onde vocês sabem que como vocês funcionam dessa forma também. Eu trouxe uma referência, um exemplo, mas é basicamente individual isso. Então, cada um vai perceber em si como trabalhar. E a gente também tem que tomar cuidado para outra coisa. Não terceirizar a culpa. Então, quando a gente é colocado nesses erros, por vezes a gente fala, mas é porque fulano de tal não fez isso.
É porque fulano de tal que devia ter me feito, ou passado tal informação, não passou. É muito comum as pessoas também terceirizarem. Então, que nós prestemos atenção para ver se nós também não fazemos isso. Temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Ter atenção onde está essa bondade, ter atenção aonde a gente coloca essa caridade. Qual é a forma correta de agir nesse caso? O amor do próximo estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo os perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Um dia nós seremos perfeitos? Nós alcançaremos essa perfeição espiritual? Sem dúvida. Sem dúvida. Quanto tempo isso vai levar? Não faço a menor ideia. É importante isso? Não. Não é importante. É importante nós estarmos nesse caminho de evolução. É importante nós sempre estarmos dedicados, sempre estarmos em busca da melhora, sempre perceber as nossas falhas, perceber o que machuca as pessoas, perceber o que nos machuca, para que a gente possa trabalhar. Isso é importante. Quanto tempo vai levar? Não importa. O importante é a gente estar sempre trilhando o caminho. Porque nós temos em nós a semente de todas essas virtudes. Temos, em todos nós temos. Porque a partir do momento que nós devotamos ao Evangelho de Jesus, nós estamos imersos nesses aprendizados. Nós estamos imersos nessa vida onde a gente consegue perceber o que nos faz bem, o que faz bem às pessoas. E aí nós vamos com o tempo e com o bom uso do nosso livre-arbítrio, alcançando essa perfeição. E a regra máxima, então, que Deus coloca para que a gente rapidamente, entre aspas, alcance essa perfeição é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus na sua simplicidade, sem falsas intelectualidades, que possamos estar imersos nas leis morais trazidas por Ele. As leis morais a gente vai estudar, mastigar ao longo de todo o Evangelho, todo o seu conhecimento, toda a aplicação dessas leis morais deveria ser, o caminho prioritário para as pessoas, uma regra para todas as pessoas. Mas, cada um no seu tempo, cada um vai buscando na medida que pode, na medida que dá, na medida que quer. A Camila comentou aqui que ela se sente muito culpada quando se irrita com algo, fala coisas sem pensar. Quando viu, já falou. Não é só você não, Camila. Seja bem-vinda. O nosso mundo é assim, né? E é engraçado que a gente às vezes se sente super equilibrado, acha que quando vai vivenciar uma situação dessa está preparado emocionalmente, manter as palavras, uma coerência, um raciocínio, uma postura, mas tudo vai que nem poeira. Porque a gente imediatamente sai, né? É uma questão de sintonia, uma questão vibracional. Então nós entramos naquela sintonia, nós entramos naquela vibração e a gente meio que esquece, a gente foge daquilo que a gente conhece e é difícil voltar. E voltar é um trabalho de dia a dia, é um trabalho de continuar constantemente sendo desafiados para conseguir achar a medida certa. É que nem quando a gente vai fazer uma receita, né?
E mesmo que a gente às vezes siga ela, não sai do jeito que a gente gostaria. E a gente vai fazendo, e vai errando, e vai acertando. Uma hora a gente acerta as medidas lá, vai anotando no caderninho, é a mesma coisa. Então a gente precisa desses desafios para justamente a gente conseguir, uma hora, ter a resposta de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma coerente, que a gente não responda instintivamente, que a gente também não machuque as pessoas e nem machuque a nós mesmos. Que a gente tenha equilíbrio. Isso chama-se sabedoria. E com o tempo a gente vai adquirindo isso. O Rafael, de 20 anos atrás, não era melhor do que o Rafael de hoje. O Rafael de 20, 15 anos atrás não era melhor do que o Rafael de hoje. O Rafael de ontem não era melhor do que o de hoje. E nós somos assim. Nós precisamos sempre desse tempo para justamente conseguir preparar os nossos escudos, as nossas espadas, para que nós estejamos preparados, protegidos, para que a gente consiga, de fato, estar prontos para dar as respostas mais coerentes. E é engraçado quando a gente vê muitos desses filósofos respondendo haters, sendo colocado em xeque com raciocínios rápidos. Assim, cara, por que eu não tenho isso, gente? Por que é tão difícil? Mas é por isso, nós não estamos prontos. Nós não estamos preparados. Aquele espírito já foi colocado em diversas situações onde ele já está pronto. Nós ainda não estamos. E podemos chegar, é claro que podemos chegar, adquirindo conhecimento, adquirindo paciência, adquirindo autoconhecimento também das coisas. A Edina comentou que meu desafio são os pensamentos. Esses são os difíceis de controlar. Mas olha, é um passo a passo, né, Edina? A gente começa controlando as atitudes. Depois a gente vai controlando os pensamentos. São difíceis mesmo. É muito difícil. Porque são vários pensamentos, a gente ainda é muito materialista, né? Quando vê uma pessoa que a gente não gosta, que às vezes aconteceu alguma coisa ruim com ela, a gente pensa por merecimento, né? Olha aí, bem feito, perdeu, né? Não conquistou isso. A gente ainda tem muito disso, passa muito pela nossa cabeça. A gente muita matéria ainda, né? É natural. A gente tem muita dificuldade. Mas se a gente conseguir já na ação interromper, puxa vida, que evolução, né? O pensamento é um segundo passo. E depois a gente já não pensa mais. E a Rosana, acredito que essa reflexão de se perceber dessa forma já é uma evolução. É isso aí. Exatamente. Então, a prática na caridade, na sua mais ampla acepção, constitui no único caminho para a conquista dessa perfeição. Manifesta-se no amor ao próximo, extensivo aos nossos inimigos. Então, dos nossos amigos, dos nossos entes, amigos para os nossos inimigos. No fazer o bem aos que nos odeiam e no orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso é muito interessante, porque a gente, ao orar por aquelas pessoas que nos perseguem, nos caluniam, coisa que está na primeira frase desse evangelho, a gente já está com preparação para que esse pensamento seja bom. Pode não ser ainda, mas a gente já está tentando direcionar, já está tentando condicionar para que esses pensamentos sejam bons. É tempo, né, gente? Vamos trabalhando, como a Rosana disse, vamos trabalhando diariamente para vencer essas impulsividades e também esses defeitos. Compreendido, lição absorvida, puderem dar os corações aí. Se tiverem alguma dúvida, quiserem colocar mais alguma coisa de vocês, fiquem à vontade antes da gente fazer as nossas vibrações. A Ari comentou aqui, reforma íntima requer mudanças e atitudes de comportamento.
Vamos então para as nossas vibrações. Convido vocês para fecharem os seus olhos, mas se quiserem ficar à vontade, para nesse momento colocar em vibração, colocar o nome aí de algum ente, de algum conhecido, de alguém que esteja necessitando de boas vibrações, alguém que esteja doente, alguém que tenha desencarnado. Fiquem à vontade para nesse momento a gente fazer as vibrações para essas pessoas. Vocês mesmos, é claro, né? E aqui, antes de dar início, a Carlinha fez um comentário. Se para um neurotípico é difícil, imagine para um neurodivergente como eu, por exemplo, que tenho TDAH, e muitas vezes demoro para perceber os maus passos. Pois é, Carlinhos. Estava conversando com um funcionário meu que também foi diagnosticado recentemente, né? Ele acaba se dispersando muito rapidamente. Ele achava que isso era natural, então a gente conversa muito sobre esse assunto. Eu também tenho, mas de uma forma muito mais controlada. O dele é bem mais acentuado. E a gente conversa bastante sobre isso, esse tipo de doença, né? Coisa que a gente não tinha esse diagnóstico há, sei lá, 2 décadas atrás. E hoje a gente percebe isso. E ele trouxe uma situação para ele, ele comentou assim, cara, para mim isso era normal. E agora eu percebo que não é normal. Então é exatamente isso que você falou. A gente começa a perceber que existe um grau de dificuldade maior, né, para ter esse controle, para ter essa, às vezes a percepção, né, a atenção para conseguir canalizar cada um, né, com a sua necessidade. Vamos então fechando os nossos olhos, levando os nossos pensamentos, desconectando a espiritualidade maior mais uma vez, sentindo a presença dos nossos mentores, dessa boa energia, dessa boa vibração saindo de nós, dos nossos pensamentos positivos, que essas boas energias elas possam sair das nossas mãos, sair do topo das nossas cabeças, e assim nós possamos direcionar para a espiritualidade amiga, e eles vão condensando essa boa energia, direcionando pelo bem universal, pelo planeta Terra e por todos os povos que aqui habitam. Aos povos que vivem em guerras, conflitos, que estão passando por sofrimentos, desastres naturais, a nossa pátria bendita, acolhedora, o Brasil, a todo o povo brasileiro, a classe política, os dirigentes desta nação, por Brasília, todas as capitais. Viveremos as pessoas que sofrem nas ruas, sem um lar, sem família, o relento, passando fome, frio. Elas possam se sentir acolhidas. As crianças nos orfanatos. Vibremos aos idosos nos asilos, nos encarcerados nas prisões. As pessoas que vivem doentes em suas casas, os seus cuidadores, as criaturas que passam por violência doméstica. Vibremos aos hospitais, aos doentes nas UTIs, aos profissionais da saúde, aos desencarnados pela Covid, seus familiares. Vamos vibrando por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, William Góes, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, a Roberta Kelly de Jesus Souza, pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, Edna, Edson, Edilene, Esmeraldina, Lauro, Cecília Cristal e Jéssica Lamônia, Dulcineia Braga Simeão, pela cura de Elane de Gonçalves Siqueira, Teotônia Aguiar Rodrigues, Cíntia Lemos Carvalho e Ede Barbosa de Miranda Dias, Darlene Aparecida Oliveira, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Priscila Evelyn, Elane Carvalho, Almira Carvalho,
a família Rieger e Balbino, Sofia Silva, Raíssa Silva, Wanda Hilário, João Irineu, João Lucas Santos, Luan Santos, Leandro da Silva Freire, Maria Célia de Souza Freire, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva. Pelo desencarne de Raimundo Gomes da Costa, que faleceu no dia 14 do mês passado, Maria Lúcia Lopes de Souza, Maria de Lourdes Betele Marim, Sidney de Lima Batista, Elizabeth Rossi, a família Marim, a família Betele, a família Batista, a família Vaz, a Rosimeire Marim, a amiga da Kátia, a Karen Navarrete Chance, que descobriu recentemente um tumor na mama, a Juvenal da Paixão Barbosa, a Maria Aparecida de Almeida Silvério Barbosa, a Maria Fernanda Silvério Barbosa Isidoro, Felipe Silvério Barbosa, Jéssica Luane Fernandes Silvério, Júlia Fernandes Silvério, Luciano Carlos de Lima e Roberta Testa, a família Palhano, Siqueira, Vasconcelos, David Pereira, Maria Madalena Nicolau, Josmar Nicolau, Gustavo, Thaís, Manuela Nicolau, Maria dos Santos Nicolau e a família Avanço. Peço vibrações também para Neuza de Oliveira, Carlos, seu marido, a sua filha que está em tratamento contra o câncer e também a Anderson de Oliveira e a clínica secundária. Que as criaturas que não puderam estar conosco neste Evangelho, que estejam acompanhando em outro momento, possam também receber esses fluidos, possam se sentir bem envolvidas, e que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes nesse momento possam colocar os remédios necessários, os fluidos necessários nas águas de quem tiver deixado para fluidificar, que possamos durante a noite receber os tratamentos autorizados, permitidos pelo Pai, de acordo com o nosso merecimento, com os nossos desejos e as nossas necessidades. Vamos pedindo que durante a nossa noite, nosso repouso, nós sejamos amparados pelo alto, para que as nossas energias sejam restabelecidas para mais uma semana. E pedimos ao Pai que nos envolva em sua luz, em seu amor, protegidos contra todo e qualquer mal. Que possamos fortalecer essa proteção através das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos, das nossas boas palavras. E encerramos o Evangelho de hoje, agradecidos do fundo do coração, com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e damos por encerrado o Evangelho desta noite. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela companhia. Lembrando que domingo que vem não vamos fazer o Evangelho, mas estarei aqui no mesmo horário para que a gente faça uma prece, para que a gente faça uma leitura rápida, cante uma canção de Natal, tá bom? E possamos estar com os nossos familiares. Dia 1º, a mesma coisa. Dia 1º a mesma coisa. Então, dia 25 e dia 1º teremos um evangelho diferente. Tá bom? Não vamos fazer a leitura. Continuaremos a leitura só depois, na primeira semana de janeiro. Tá bom? Beijo no coração de todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um bom descanso.
e até domingo que vem um bom Natal para vocês.